A Ucrânia conseguiu a sua independência em 24 de agosto de 1991, após o colapso da União Soviética, que já vinha se fragmentando lá na década de 80, quando surgiu o último ditador, Mikhail Gorbachev, que fez a perestroika e a glasnost, liberdade política, liberdade econômica. Mas calma, ela não ruiu de vez. Nós tivemos um grande marco que foi a queda do Muro de Berlim. Mas calma, não terminou a União Soviética só porque derrubou o muro. Você teve um período de transição, nesse período de transição você teve a Comunidade dos Estados Independentes, e dentro dessa transição vários países conseguiram a sua independência, dentre eles a Ucrânia. Mas calma, não é porque se tornou independente da União Soviética e depois da Rússia que ela vai diminuir os seus laços históricos, diminuir a independência, diminuir a influência política de Moscou no governo ucraniano. E para entender essa história, você tem que lembrar que teve dois Vítors. E esses Vítors vão ser responsáveis por mudanças da Ucrânia sobre o olhar europeu e sobre o olhar russo. Cada Vitor apoiava um lado dessa história. Vem aqui comigo. O primeiro Vitor que a gente vai falar, esse cara aqui, é o Vitor Yushchenko. Ele foi presidente, deixa eu trocar aqui, foi o presidente da Ucrânia de 2005 a 2010. O Vitor Yushchenko, ele era alinhado à Europa, ao Ocidente, à OTAN. Ele já até conversava aí num futuro que a Ucrânia poderia fazer parte da União Europeia e fazer parte da OTAN. O Viktor Yushchenko, ele implantou várias políticas econômicas e também sociais. Sociais buscando a valorização da língua ucraniana e da cultura ucraniana, tentando separar de vez, cara, da Rússia, a influência russa no território. É óbvio que quando a Rússia ganhasse força, não ia aceitar isso não. Vem cá. Tá, Jean, mas só o... calma, calma. Antes de tudo isso, ó, se inscreva no canal, cara. Não custa nada, canal de educação precisa do seu apoio aqui no YouTube. A galera assiste o vídeo, não se inscreve, não deixa o like, é informação de qualidade isenta para você. Vem aqui comigo. Mas também a gente tem que lembrar o seguinte, que o Viktor Yushchenko, ele também passou por graves crises econômicas que enfraqueceram esse novo governo que estava sendo instaurado na Ucrânia. Gente, o país, historicamente, era dependente da economia russa. De repente, ele quer fazer o quê? Desacordos. É óbvio que, inicialmente, a economia ucraniana ia sentir. E, por conta disso, ele não consegue criar bases para continuar esse projeto de alinhamento à Europa. Nós temos outro governo, do outro Vitor, do Vitor Yanukovych. Ele é o lado oposto. Ele era alinhado ao governo de Moscou. Então, a Ucrânia, que estava pendendo para um lado, de repente, pendeu para o outro nesse governo. Tá, ele era um governo pró-russo, governou de 2010 a 2014, e a ideia dele era o quê? Ó, desalinhar a Ucrânia da Europa e se alinhar de novo com a Rússia. E isso, gente, gerou um burburinho social gigantesco na Ucrânia. Levou uma revolução, porque ele rejeitou a Ucrânia na União Europeia. A população, principalmente de Kiev, principalmente do lado mais próximo à Europa, do lado oeste do país, queria se alinhar à Europa. Mas o lado leste, né, com mais presença de russos, com uma relação mais próxima com a Rússia, não. Era um país dividido. Mas, como a capital é onde acontece todo o burburinho social e a capital era pró-Europa, nós tivemos aí, em 2013 e 2014, uma revolução. A Revolução das Rosas. Qual que era o objetivo dessa revolução? Simplesmente
exigir mudanças políticas e democráticas. Por quê? O governo do Viktor Yanukovych era um governo que perseguia a oposição, né? E economicamente também não foi um governo que leva a Ucrânia a sair daquela crise que ela tinha entrado no governo anterior. Então você tem crise política, crise econômica. População sai para tentar derrubar o Igor Yanukovych. Simples. Ele foi forçado a fugir do país e foi substituído aí por um governo interino. Essa aqui é a Revolução das Rosas, tá? Onde foi parar esse Viktor Yanukovych? Simples, ele pegou o avião, ó, partiu Moscou para ficar debaixo das asas de Vladimir Putin. Mas a Revolução Maidan foi a revolução que vai culminar tudo isso que está acontecendo hoje e que aconteceu lá atrás, em 2014, com a anexação da Península da Crimeia e hoje na invasão do território ucraniano pelas tropas russas em 24 de 2 de 2022. A Revolução Euromaidan, na sua ideia principal, era a busca pela liberdade e pela democracia. Lembro você que, claro, você tem que fazer um olhar crítico, teve apoio dos países europeus, teve apoio dos Estados Unidos. É óbvio, para inflar a população, para que a Ucrânia, de vez, se alinhasse à Europa. Então a população sai às ruas, lutando por liberdade, lutando por democracia, e consegue seu objetivo, desmonta o governo do Viktor Yushchenko. E aí você vai ter a ascensão de um governo liderado por Petro Poroshenko. Ele sobe ao poder para diminuir, né, a resposta bruta do governo de Viktor Yushchenko contra os manifestantes da Revolução Euromaidan. E, claro, também buscar uma maior abertura, um posicionamento econômico mais pró-Europa. Tá, Jean, mas e a Rússia? Ficou quietinha, todo mundo sabe que a Ucrânia, até depois da sua independência, pelo menos uma parte do território era quintal russo, né? A região de Donbás, por exemplo. Putin não deixou barato. Mas antes, aguenta aí. Quer se preparar para o Enem, para os vestibulares? Olha aqui, gabaritasgel.com.br, você vai ter aula com uma equipe sensacional, comigo também, Geografia, Geopolítica e Atualidades. Vem estudar com a gente, ó, gabaritasgel.com.br. Pera, não acabou. Como eu falei para vocês, a Rússia do Putin não ia deixar barato. Não ia deixar barato. Aí ela vem e anexa a Península da Crimeia. Mas Jean, ali na Península da Crimeia tinham muitos russos vivendo. Sim, tinha. Mas a Península da Crimeia também era russa lá no passado, e aí a Rússia entregou para a Ucrânia. Sim, te dou total validade nessa tua fala. Mas a forma que foi anexado foi justo? Foi aplicado um plebiscito que muita gente fala que foi direcionado, fraudado pelo governo russo. E aí eles anexaram a Península da Crimeia, né? A população votou pró-Rússia e aí o governo russo veio e anexou com soldados ali, pegando o território da Ucrânia para a Rússia. A partir daí, você teve várias tensões entre os dois países, principalmente do lado leste, na região de Donbás, que se instalou uma guerra civil desde 2014 até os dias de hoje, que essa guerra ganhou muito mais escala. Hoje ela não se concentra somente do lado leste, que é a menina dos olhos do governo de Vladimir Putin. Porque lá tem uma grande presença de russos, lá você tem uma grande presença de recursos naturais, de solos férteis, de indústrias siderúrgicas que foram implantadas lá quando tinha a grande União Soviética e a guerra está estabelecida. E aí, o que será que vai acontecer? Já faz 1 ano da guerra, quando esse vídeo foi criado. E aí? Quais são os próximos passos dessa escalada interminável da guerra da Ucrânia?